Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o livro Kindred, da Octavia Butler. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 1979. Ele tem uma narrativa em primeira pessoa e, digamos que uma parte dele se passe contemporaneamente ao seu lançamento. E nesse livro nós temos a Dana, que é a nossa protagonista e que vai nos contar alguns anos da sua vida e algumas coisas que acontecem com ela. Neste livro nós temos Viagem no Tempo. Não é um livro comum de ficção científica, muito pelo contrário. E lendo ele a gente entende por que a Octavia Butler foi considerada a grande dama da ficção científica. Ela eleva tudo o que a gente entende de viagem no tempo para um nível que a gente não conseguiria imaginar antes de ler o livro dela. Dana é uma mulher negra que vive nos Estados Unidos, que luta, pelo menos em parte, contra a segregação racial. Ela é casada com um homem branco. Em alguns momentos nós também ficamos sabendo como foi a receptividade da família dela, que é negra, e da família dele, que é branca, sobre o relacionamento dos dois. E o retorno da Dana no tempo se dá para um momento antes da Guerra Civil, num momento e num estado dos Estados Unidos escravocrata. E Dana retorna no tempo para conseguir garantir a sobrevivência de um antepassado seu e assim garantir o próprio nascimento no futuro ou no presente dela. Olha só esse trecho. Aquele em que Eliseu soprou o ar dentro da boca do menino e ele voltou à vida. A mamãe disse que tentou impedir quando viu o que você estava fazendo comigo, porque você era só uma preta que ela nunca tinha visto antes. E aqui a gente tem uma primeira questão, que eu vou falar mais depois. Esse antepassado que ela precisa salvar, ela conhece ele menino, na primeira viagem dela no tempo. Só que esse antepassado é um menino branco, de uma família escravocrata. E para ela isso é uma grande surpresa, porque todas as pessoas que ela conheceu da família dela eram negras. Ela nunca imaginou que um antepassado dela fosse branco e tivesse negros como escravos. Então nós temos essa viagem entre Los Angeles, na Califórnia, de mais ou menos 1976, para Maryland, num período um pouquinho anterior à Guerra Civil. E nós temos também a questão de que Dana, sendo negra, ela vive limitações, tanto no seu presente como nesse passado para onde ela viaja. E é aqui que a autora é tão sublime para construir a narrativa. O que nós temos neste livro a gente não tem em nenhum outro lugar, porque não se trata de colocar como ela viajou no tempo. E talvez a gente até entenda os motivos, mas é uma viagem no tempo em que o que importa mais é o lugar onde ela chega do que necessariamente a viagem. Olha só esse trecho de quando ela está no passado. A gente consegue comida melhor depois que os brancos comem, disse Luke. A gente come o que sobra deles. E essa relação dela com as pessoas escravizadas do momento passado onde ela vai provoca um choque cultural, que é a questão de lidar com a escravidão tendo o pensamento mais atual. E inclusive me parece que nesse livro a gente tem muito do que a gente mesmo constrói de pensamento em relação aos escravos negros. Porque quando a gente pega livros de história, por exemplo, ou mesmo que nos é ensinado no colégio, algumas vezes parece que essas pessoas não tiveram oportunidade porque pareciam incapazes, ou que elas não lutaram pela sua liberdade. Quando na verdade a gente sabe que toda a luta possível foi feita e que não deveriam ser elas as culpadas por terem sido colocadas naquela situação. A culpa pela escravidão é de quem escravizou essas pessoas e não dos próprios escravos. E neste livro nós temos escravos também como personagens relevantes. Eles não são apenas pessoas que servem, eles são pessoas. Aqui tem 2 trechos de escravos falando com a Dana. Como se a gente fosse burro para precisar de um desconhecido para fazer a gente pensar em liberdade. E outro trecho. Preta médica, disse ela, com desdém.
pensa que sabe muito, preta que lê, preta branca, por que não achou que era melhor me deixar morrer? Aqui nós temos a relação da Dana com outros escravos. E essa quebra de perspectiva de ela chegar com algumas certezas nesse passado e perceber que tudo que ela pensa também acaba subestimando outras pessoas, não retira nenhuma luta, não é disso que eu tô falando, mas é de possivelmente não entender como é a vida daqueles escravos por não ter vivido aquela vida. As violências que ela sofre no seu período presente é evidente que vem desse período passado, mas muita coisa mudou nesse meio do caminho. Inclusive, ela mesma, na sua própria construção de entender como se davam essas relações antes. E além de tudo que ela passa no livro, além de todas as viagens de ida e volta no tempo, e são todas incrivelmente descritas, a gente fica muito preso na história. Mas nós também temos uma questão, além de todas essas questões, que é uma questão moral da própria Dana. Ela percebe que Rufus, esse branco escravocrata que é o seu antepassado, para que ele tenha filhos negros é possível que ele se case com uma mulher negra, mas só poderia se casar no seu período presente, no período presente da Dana. Aí ela entende que na verdade Rufus provavelmente tenha abusado de uma mulher negra, que inclusive ela conhece e é uma das pessoas que vive naquele local. Então Dana precisa garantir que essa relação exista, mesmo que ela seja, para dizer o mínimo, abusiva, porque é a imposição de um homem branco sobre uma mulher negra num país escravocrata. Nenhuma dessas relações é simples nem fácil. E como eu já falei em muitos outros momentos, esse é um tipo de tema sobre o qual eu não tenho propriedade para falar, até porque eu sou branca e eu não vou conseguir alcançar tudo que esse livro traz e nem a vivência de uma pessoa negra pelo fato de eu não ser negra. Mas me parece também que é justamente por isso que a gente deve ler esse livro. Eu não espero sentir na pele o que ela sente, porque eu não tenho como sentir por não ser igual a ela. Mas é um tipo de livro que nos faz pensar em como agir melhor em sociedade. Mesmo porque a gente sabe que muitas dessas violências que a Dana viu lá no seu período no passado e que a Dana vive no período presente aqui da década de 70 nos Estados Unidos, ainda estão muito presentes, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E se tem uma coisa que me chama muita atenção num livro, é o início dele. É aquela primeira frase, até o primeiro parágrafo. E para mim, este livro aqui tem a melhor primeira frase, ou duas primeiras frases da literatura, ou pelo menos uma das melhores. O livro começa exatamente assim: perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo. E assim, falando de uma das suas voltas no tempo que ela já começa o livro. Então nós já somos colocados na narrativa de uma forma bastante abrupta. E é uma forma incrível que ela colocou no livro. Bom, pessoal, essa é uma análise até mesmo superficial de alguns poucos pontos desse livro que é incrível, que é infinito, que a gente poderia falar por horas sobre ele, que é o Kindred, da Octavia Butler. Até os próximos vídeos.